Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O ritual. Daniel era um homem bem-sucedido, dono de uma grande empresa farmacêutica. Aos 35 anos de idade ele havia conquistado tudo o que desejava. Morava em uma casa luxuosa, viajava constantemente pelo mundo, tinha carros caros e uma conta bancária de dar inveja a muita gente. No entanto, apesar de toda a sua riqueza, ele se sentia vazio e infeliz, nada mais parecia fazer sentido. Há cerca de 2 anos, Daniel se casara com Camila, uma jovem mulher bela e ambiciosa. Ela era a esposa perfeita, mas com o tempo Daniel não se sentia mais apaixonado por ela e decidiu então pedir o divórcio. Camila não aceitou a ideia de perder o marido e as mordomias que ele a fornecia e com isso, começou a planejar sua vingança. Ela sabia que não poderia simplesmente aceitar o divórcio e sair de mãos vazias como previa seu pacto antenupcial, ela só lucraria sua parte da fortuna caso Daniel fosse a óbito. Depois de muito pesquisar, ela encontrou o que procurava, um homem capaz de realizar os mais perversos rituais. Com sede de vingança, foi ao encontro do tal homem e ao encontrá-lo, pediu a ele que fizesse um feitiço para que Daniel fosse a óbito de uma forma cruel, mas que fosse uma morte natural. O homem sem pestanejar pediu uma fotografia de Daniel, mas não qualquer fotografia, ele queria uma imagem em que Daniel estivesse sozinho e feliz. Camila rapidamente encontrou uma foto de Daniel tirada em uma de suas inúmeras viagens de negócios. Entregou a foto ao homem, que imediatamente começou a trabalhar em seu feitiço, advertindo a ela que mantivesse sua vida comum e que em breve ela obteria o que desejava. Pouco depois, Daniel começou a sentir algo estranho. Uma forte dor em seu abdômen, que só piorava com o tempo. Ele se consultou com os melhores médicos que o dinheiro poderia contratar, mas nenhum deles foi capaz de identificar a causa do problema. Foi quando sua pele começou a escurecer e a cheirar como se estivesse podre. Seu corpo parecia estar se decompondo com ele ainda vivo. Daniel se desesperou e procurou especialistas médicos fora do país, mas nada parecia ajudá-lo. As dores que antes eram apenas em seu abdômen se irradiaram para o resto do corpo, e sua situação só piorava a cada dia. Ele perdeu peso rapidamente, sua pele perdia a coloração saudável e seus cabelos que sempre foram muito bem cuidados começaram a cair. Ainda sem saber o que lhe acometera, Daniel foi tomado pelo medo de morrer, deixando suas crenças de lado percebeu que aquilo não era uma doença normal, pois a cada noite tinha o mesmo sonho macabro com a mesma rua estreita e com o mesmo casebre de madeira antigo com uma velha senhora na varanda que o fitava incessantemente. Ele conhecia aquela rua e sem mais resistências decidiu ir até lá. Ao chegar, ficou estarrecido pois, se deparou com a mesma senhora que constantemente o encarava em seus sonhos, mesmo sem nunca ter proferido uma palavra ele sentia que ela o convocava até aquele lugar, ela então consentiu com a cabeça convidando-o para entrar. Ao entrar na casa a senhora logo o alertou que não possuíam muito tempo e que o feitiço feito poderia ser revertido, desde que agissem rápido. Daniel, ainda sem entender, perguntou o que estava acontecendo com ele. Foi então que a senhora explicou que um feitiço dessa magnitude só poderia ser feito por alguém com tamanho conhecimento em necromancia. Ela disse que antes da sua conversão, praticava estes atos de bruxaria, que o grupo ao qual ela pertencia ia até os necrotérios da cidade, e subornavam os funcionários para que inserissem e costurassem uma foto da pessoa amaldiçoada dentro de um corpo já sem vida, e assim, conforme o cadáver fosse se decompondo em seu túmulo a pessoa amaldiçoada da mesma forma, apodreceria ainda em vida. Contudo, para reverter o feitiço, eles precisariam encontrar o corpo qual a fotografia de Daniel havia sido costurada, desenterrar o cadáver, retirar a fotografia de dentro dele e queimá-la antes que o sino desse a última badalada da meia-noite daquele dia. Daniel ficou chocado e aterrorizado com o que ouviu, mas ainda incrédulo, sabia que não tinha escolha a não ser seguir suas orientações. Juntos,
Daniel e a senhora foram ao necrotério da cidade buscar por informações dos cadáveres que haviam sido despachados no dia em que as dores começaram. Após gastar alguns milhares em suborno, um dos funcionários forneceu informações sobre o corpo em que a fotografia havia sido costurada, tendo inclusive, ele próprio praticado o ato a mando de um senhor de meia idade. Assim, eles descobriram que o corpo havia sido enterrado em um pequeno cemitério localizado na periferia da cidade. Com medo e desesperado, Daniel seguiu a senhora até o cemitério. Lutando contra o tempo, vasculharam todo o local atrás da lápide do falecido indicado pelo funcionário do necrotério. Com muito custo localizaram o túmulo, porém, ao dar a primeira pasada na terra, Daniel sentiu como se tivesse batido em concreto, mas não havia sinais de concreto ali, apenas uma grama recém-replantada em uma terra tão escura como a noite. A senhora rapidamente identificou que aquele que praticara o ritual lançara feitiços de proteção para que o corpo jamais fosse violado. Não fosse sua tamanha perícia nas artes das trevas, Daniel poderia ter ficado por ali mesmo, após proferir algumas palavras em uma língua desconhecida. Certamente os contrafeitiços necessários para quebrar a proteção lançada sobre o caixão. A senhora assentiu com a cabeça para que ele iniciasse a escavação. Com um pouco de receio, Daniel investiu com cautela contra o fofo chão gramado, mas para sua surpresa, dessa vez a pá entrou quase que por completa, retirando uma grande quantidade de terra escura do local. Para sua sorte, era uma cova rasa e assim, utilizando o pouco de forças que ainda restava em seu corpo praticamente apodrecido, ele chegou à superfície do caixão. Ao abri-lo, Daniel ficou horrorizado ao ver a aparência deteriorada do corpo. Com as mãos firmes, a senhora puxou um punhal de suas vestes e cortou a camisa simples de botões que vestia o cadáver, expondo assim uma costura em forma de Y em seu tronco, que partia da direção de seus 2 ombros e finalizava abaixo da linha do umbigo. Com certa destreza, ela rapidamente abriu os pontos costurados pelo legista e com as próprias mãos vasculhou o interior do cadáver, retirando de dentro dele a fotografia de Daniel estranhamente preservada. Faltavam 10 minutos para meia-noite e Daniel se encheu de esperança. Finalmente sua maldição seria quebrada a tempo. Ele ajudou a senhora a sair da cova e ao tentar pular para fora sentiu como se algo o segurasse. Pensou inicialmente ter prendido sua perna nas madeiras do caixão, mas ao abaixar a visão notou que o cadáver que ali jazia segurava firmemente seu tornozelo e o encarava rispidamente com seus olhos sem vida. O susto foi tamanho que ele caiu de costas na cova, sem forças para desvencilhar-se do morto-vivo que investia novamente para cima dele. Ele se viu impedido de sair dali, gritou para a senhora, mas ela pareceu não ouvir. Contudo, de uma hora para outra o corpo que o estrangulava perdeu a vida novamente, caindo desfalecido sobre si. Ao olhar para cima, ele avistou a senhora que disse a ele: "Eu devia ter previsto isso, o encantamento do guardião morto-vivo." Sem tempo para maiores explicações, Daniel trocou de lugar com o cadáver e com muito custo conseguiu sair da cova que havia aberto. Só faltava agora 1 minuto para meia-noite. Daniel, sem forças para sequer andar, sentou ao lado da lápide e dali apenas assistiu o ritual que a senhora praticava. Parecia ser algo complexo. Ingredientes precisavam ser misturados em uma determinada ordem e quantidade enquanto sons estranhos eram proferidos por ela. Foi quando ouviu o primeiro badalar do sino da pequena capela anexa ao cemitério. O segundo badalar veio em seguida, e a dobra do sino. Daniel sentia a vida esvaindo de seu corpo. Ele já havia perdido as contas quando a senhora fez uma cruz com cinzas em sua testa e disse: "Está feito." Ele conseguiu e ainda ouviu a última badalada do sino antes de perder a consciência. Sem saber quanto tempo se passou, Daniel acordou ainda atordoado em sua cama. Ao olhar ao redor, notou que em sua cabeceira havia uma foto de Camila com a seguinte frase escrita no verso: "Foi ela." Assim que conseguiu forças para levantar, ele se dirigiu ao humilde casebre de sua salvadora. Devia sua vida a ela e a daria sua fortuna caso ela a pedisse. Contudo, ao chegar no local se deparou com um terreno baldio, sem qualquer sinal de que havia algo construído ali. Pensando que seus olhos lhe pregavam uma peça, avançou portão adentro e em meio à vegetação que já alcançava a altura de seu joelho,
Notou que algo reluzia em contraste com o sol. Ao agachar-se, deparou com uma pequena caixa de metal com uma mensagem gravada nela. Daniel, não abra esta caixa. Os dias se passaram e sua pele começou a melhorar. Suas dores aos poucos desapareceram até que finalmente ele recuperou inteiramente a saúde. Mas haviam ainda duas coisas que Daniel ansiava em saber: quem ou o que era a senhora que lhe ajudara e o que havia dentro da misteriosa caixa. O que sabemos é que até hoje ele não abriu a caixa, mas algo me diz que em breve descobriremos o que há em seu interior.